gostaria que vocês dessem uma pensada, não vai precisar compartilhar com o grande grupo. Qual desses post-its vocês se identificam? Né? O que disso são 15 falas, não são falas inventadas, são falas que eu escuto nas organizações com muita frequência. Isso foi um dos motivos que levou a repensar o nosso trabalho em gestão de pessoas também, e até dar origem à GIS. Vocês conseguem enxergar alguma coisa disso que também acontece nas empresas de vocês ou não? É isso. E eu tenho uma notícia ruim. A gente não tem milagre para mudar isso aqui. A gente vai ter que aprender a administrar isso aqui. E é isso que eu me proponho a compartilhar com vocês um pouquinho da minha caminhada. Vocês têm ideia do que faz, o que está fazendo a gente estar lidando com essas questões lá na organização? Alguém ajuda? Alguma hipótese? A minha hipótese é essa aqui. Quando eu falo em gestão de pessoas, ou eu falo recursos humanos, e nosso papo hoje, agora durante o almoço, por favor, não entendam isso como um departamento pessoal, nem um departamento de recursos humanos. Minha fala toda aqui é olhando sob a perspectiva de um processo de gestão de pessoas. Qual é a diferença? Departamento, eu tenho lá uma salinha, alguém que vai cuidar das pessoas da minha empresa. Aí eu venho escutando também, dizer, mas eu não tenho condições de ter uma pessoa a cuidar disso. Que bom, porque quem tem que fazer o processo de gestão de pessoas andar são os líderes que estão lá na organização, é a própria equipe. Então, assim, tudo que eu falar de recursos humanos, gestão de pessoas, eu não estou me referindo a departamento pessoal, muito menos departamento de recursos humanos. Vamos entender como um processo de gestão de pessoas. E essa imagem que eu escolhi me reporta o seguinte: aqueles post-its estão acontecendo lá dentro das organizações, por quê? O processo de gestão de pessoas, na maior parte das organizações, ele ainda está de fraldas. Ele está obsoleto, ele está arcaico para a realidade que se tem hoje. Quando uma empresa é pequenininha, bem pequenininha, lá na fundação, às vezes só o olhar do proprietário, do fundador para a gestão de pessoas, ele consegue dar conta. Porque ele sabe o nome, sabe com quem mora, sabe as dificuldades, sabe quando não ele traz pessoas do relacionamento dele para trabalhar na empresa. Legal, o sapatinho está de acordo com esse bebê. A partir do momento que a empresa cresce, que eu tenho que contratar mais gente, que a diversidade aumenta dentro da organização. Eu tenho gente de 40 anos e tenho gente de 30, de 25. Eu não consigo mais conduzir isso com resultado se eu continuar de fraldas. Não dá, não funciona, não tem milagre. Ou eu cresço para ocupar esse sapato, ou eu troco de sapato. Sapato aqui eu estou tentando traduzir pela questão do cenário que está em volta, para esse processo da conta. E aqui eu vejo também muito, estou trazendo da minha experiência, gente, pode ser diferente das empresas de vocês, mas eu vejo muito ainda uma coisa meio mágica, sabe? Não, eu vou melhorar a rotatividade, eu vou melhorar o absenteísmo, eu vou encontrar gente para trabalhar na minha empresa que não falte, não atrase, como se fosse um ato mágico, né? Eu vou descobrir a varinha a varinha mágica que vai resolver esse problema para mim. Isso não é verdade, isso não vai acontecer, isso não existe, porque pessoas é uma coisa muito complexa, não tem como. Ou eu entendo que o processo de gestão de pessoas é um processo que tem entrada, meio e saída, e eu tenho que trabalhar para que a saída seja boa, eu não vou conseguir reverter o quadro. É uma opção, sim, minha, não querer ter todo esse trabalho. Ok, é uma escolha. Posso ficar esperando o mágico bater na porta, ou eu posso também optar por deixar de brincar disso. Não quero mais brincar com gente. Pode ser uma alternativa. Até aqui, isso que eu estou falando, está fazendo algum sentido para vocês?
Então tá, vamos lá. Aí eu fui dar uma olhada, aí a Lenar ainda, Recursos Humanos da SK, da primeira empresa, né? Como é que está esse mercadão aí fora? Qual é a tendência do processo de pessoas? E aí me deparei com coisas que eu vou trazer que não é novidade, mas da gente poder pensar. A tendência, e não é uma tendência para daqui 20 anos, não, ela já está aí dentro das organizações. A tendência é ter o que o profissional busca, um profissional que está aí no mercado, aquele que a gente quer que trazer para a nossa empresa. Ele quer equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Tá? Na minha época, a Lenara hoje, não tenho problema com isso, 54 anos, né? Era muito valorizado por mim e por pessoas da minha geração, trabalhar muito sábado, domingo, bater no peito, dizer que não tinha tempo para tirar férias, que não podia se sossegar, tá numa reunião, não conseguir largar o celular, né? Tá na aula, quer dizer, não tinha, na época nem tinha celular, né, mas tinha outros recursos. Então, assim, com orgulho disso, o profissional que está aí na organização, que está chegando ou está, ele não vai mais se submeter a isso. Ele não quer isso para a vida dele. E a gente tem que entender isso como um fato. E não como um rótulo. Ele não tem compromisso. Ele não quer se entregar para a organização. Ele não vai se entregar que nem a gente da geração anterior se entregou. Porque o nosso modelo mental era um e o deles é outro. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Ou não vai ter ninguém para trabalhar dentro da organização. Tá? Então, esse equilíbrio é fundamental. Aí vem a dificuldade de encontrar gente para fazer hora extra, de encontrar pessoas para fazer um trabalho fora do seu expediente normal, até, o que é inadequado também, dificuldade de serem pontuais. Né? Eles querem, de um jeito ou de outro, ter esse equilíbrio. Tá? Outra questão que esses profissionais, que o mercado, aí, a tendência toda, é a parte da tecnologia. Eu queria agora uma ajuda de vocês. O que vocês observam dessa tendência de tecnologia nas organizações no que diz respeito a pessoas? Quem é que me ajuda? Celular, boa. Que mais? As redes sociais, internet. E sabe que eu conheço empresas que proíbem tocar o celular, tem que deixar na portaria, que proíbe a internet, não dá acesso. Aí, claro, vem uma série de coisas. Se eu der acesso, vão ver mulher pelada. É um jeito simplista de ver a coisa, certo? Eu entendo que a restrição é mais ou menos aquele pacto. Eu finjo que não mexo no celular e tu faz de conta que não vê que eu mexo. Né? E aí, com isso, a organização passa uma mensagem muito ambivalente para quem trabalha lá, para a equipe, e que não fica restrita só à questão do celular, a exemplo do celular. Sim. Voltando à tua questão, teu nome? Janete. Janete, assim, ó, realmente a gente não tem muitas alternativas e não sei nem se vai ter, sinceramente. Coisas definidas, padronizadas. Eu entendo que é muito mais na linha de, primeiro, colocar isso em cima da mesa e entender que é isso ou é isso, não tem outra saída, né? A não sei quando ressuscitar as Lenaras lá, né? E a outra questão é definir quais as necessidades, de repente, num determinado processo da organização, por motivos de A mais B, não é possível. Por exemplo, se tu está dentro de uma indústria farmacêutica, tu não pode acessar o celular porque tu está todo com aqueles uniformes e toucas e... Ok. Então, eu entendo, sim, vai ter que ter uma política, sim, mas acho difícil a gente... Eu não vi ainda uma política que ela seja para toda a organização igualmente. Vai ter exceção, sim. E a tendência é essa. A tendência de RH e de outras coisas não é o bastantão, vamos falar assim, né? É ver a necessidade e ver como é que ali pode adequar. Tá? Mas nós não vamos poder escapar da tecnologia. Uma outra questão que eu dentro de tecnologia que eu vejo
alguns profissionais, agora eu vou falar mais de profissionais, meus colegas, da parte de processos de pessoas mesmo, que trabalham especificamente com isso. Acho que por muito tempo, eu vou me incluir, acho que por muito tempo a gente se escondeu atrás de planilhas, de Excel, de relatórios, e aí tem inúmeras opções da gente poder se esconder. Por quê? Porque eu estar liberada para isso, para falar com gente, falar para um diretor que ele está atrapalhando o processo, é muito mais difícil. Então, eu prefiro ficar lá na minha mesinha, com a parte mais burocrática, mais protegida. Eu não tenho tempo de atuar, de fato, com as pessoas. Então, acho que esse é um outro ganho da tecnologia para os profissionais, automatizar tudo o que é para ser automatizado dentro do possível, para realmente as pessoas poderem estar ali cuidando das pessoas. Eu vou dar um exemplo numa organização que, neste momento, eu estou atendendo, onde o líder, uma organização que tem 1.400 funcionários, onde os líderes eles não têm acesso ainda de forma automatizada no dia de faltas e atrasos. Então, eles têm que ir para o meio da produção, é uma indústria, e quase que fazer uma chamada. Olha o tempo nobre que ele está perdendo fazendo chamada, né? Claro que tem o ponto lá, mas para ele poder agir sobre, ele não tem esse acesso automatizado. Ele tem que pedir para o departamento pessoal que vai entregar amanhã. Bom, Inês é morta, o cara já aconteceu. Então, a tecnologia também nesse sentido, para poder dar mais informação mais a tempo e hora, para poder gerir, para poder, de fato, cuidar das pessoas. E aqui, continuando, então, com as tendências. Rede. Rede não é moda. Rede é a necessidade. Não adianta a gente escapar disso. Muitas organizações ainda não têm nem vou falar agora até quase que é um nome feio, mas vamos lá. Não tem nem um organograma definido. Sabe o que é organograma? Né? Quem reporta quem, quais as responsabilidades, né? Não tem nem isso definido. O que eu acho muito sério. Como é que eu vou receber esse profissional que vai trabalhar na minha organização se nem essas regras estão definidas? Mas aqui a gente fala de tendência, não é mais nem organograma, é uma redarquia, não é hierarquia, é uma redarquia, onde o olhar não é mais para o setor de extrusão, o setor de acabamento, o setor de contabilidade, o setor... E isso não é também só desmanchar a parede. É toda uma leitura diferente da organização de forma mais integrada. Então, o que ele fala lá em redarquia, né? É a participação das pessoas surgidas de forma espontânea. É trabalhar em rede, é onde eu sei o que a Adriana faz, a Adriana sabe o que eu faço, de repente vamos fazer um padrão do processo em que a gente atua. Poxa, é legal outras pessoas fazer parte desse padrão. E quem vai fazer o padrão não é quem executa, mas o cliente tem que estar dentro, o fornecedor interno tem que estar dentro, fazendo o padrão. Isso é atuar em rede. Né? E não mais aquela história. O indicador do departamento X, a gente está muito acostumado com departamento e setor. E aí a gente não consegue falar em rede se o raciocínio, o modelo mental é esse. A gente tem que falar de processo. E onde tem processo, vários setores circulam para dar o mesmo resultado. Valores da rede. Então, os valores que são presentes, que a gente tem que ter isso presente. A participação, essa turma mais jovem, depois até vou fazer depois apresento ali uma outra imagem, mas assim, essa turma mais jovem, ela precisa participar, às vezes até onde não deveriam, mas é uma iniciativa, é diferente, eles nem sempre esperam o convite. A horizontalidade, essa coisa de hierarquia, é mais difícil de respeitar também, basta ver a gente em casa com filhos.
certo? Como é que era antes? Pai, eu posso, senhor, a senhora. Hoje não é mais assim. E na organização não é muito diferente. Isso não quer dizer sinônimo de indisciplina. Não, não é isso. É horizontalidade. Então, o chefe do chefe, do chefe, do chefe, do chefe, opa, repensa a tua estrutura porque tem coisa errada no caminho. Transparência, comunicação. Isso eu vejo também uma carência nas organizações onde a rádio corredor é muito forte. Já ouviram isso, essa expressão? Onde a rádio corredor é forte é porque a empresa não está se fazendo ouvir pelos canais adequados. Então não adianta reclamar da rádio corredor. Tu não fez teu tema de casa, empresa. Então ela só vai, tu acaba até competindo e perdendo para a rádio corredor. É porque o teu tema de casa não está feito. E hoje também, rodar comunicação na organização, através de CI, circular interna, através de murais que mudam uma vez a cada semestre. Gente, não dá. Aí a rádio corredor toma conta, sim, com verdades e inverdades. Fazer o quê? De novo, gestão de pessoas é um processo, tem muito trabalho a ser feito, não adianta. E tem muita coisa boa nas organizações também que devem ser valorizadas. Eu vou falar mais um pouquinho mais adiante. A criatividade e propósito. Criação, e aqui a questão das redes sociais internas ou corporativas. Eu não saberia orientá-los, mas eu acho que vai até uma sugestão, Roberto, para um próximo Gestão em Debate, é a gente poder trabalhar um assunto sobre comunicação, ou que sejam redes mesmo, dentro das organizações. Que recursos se tem? Claro, tem coisas megas, que aí tu vai gastar uma grana que fica inviável. Mas o que a gente pode fazer com esses meios mais modernos e que chegam lá onde a gente quer que chegue? Além do tal do muralzinho ou jornalzinho. Né? Porque isso não dá. Não bota dinheiro nisso que é bobagem. Outra tendência aí, cenário, né? Empresa conectada, cada parte com entendimento sistêmico de como o todo funciona. Eu vou trazer um exemplo que eu vejo muito nas organizações ainda. Minha empresa está com uma vaga. Aí eu vou pegar a Adriana aqui para Cristo. Aí a Adriana é contratada. O que eu faço com a Adriana? A Adriana vai ser contratada, ok, parabéns, vai trabalhar na nossa empresa, teu salário é X, teus benefícios são Y, o teu setor vai ser aquele lá. Sei lá, me dá um nome do setor aí, Roberto. Do plástico. Processo. Hã? RH? Até pode ser RH, mas pode ser. RH, vai trabalhar no RH, tá? E aí eu encaminho a Adriana para RH. Adriana, te benze e seja feliz. Eu não tenho ninguém no RH que treine a Adriana. Se vai treinar a Adriana, talvez treine com os ranços que já incorporou. A Adriana não conhece a empresa, ela não conhece o cliente dela. Se a Adriana vai trabalhar num posto de trabalho que tem um equipamento, uma máquina, a Adriana não conhece quem é que trabalha antes, quem é que trabalha depois, qual é o fluxo. E aí eu quero que a Adriana seja comprometida. É complicado, né? Complicado. Então, acho que é isso que estou falando aqui. Ó. Não adianta enxergar só, sentir que é um rabo. Ele tem que enxergar que a parte dele é o rabo, sim, mas que esse rabo faz parte de um elefante. Acho que esse é o sinal, assim, a visão sistêmica. Aí alguém pode me dizer assim, Lenara, mas aquele funcionário lá, o auxiliar do auxiliar do auxiliar, ele não tem condições de entender isso. Tu já tentou? Eu acho que às vezes a gente para no seguinte preconceito. Se o cara tem lá o curso, o ensino fundamental, ele não é capaz de entender. Ele entende sim, talvez a gente tenha que adaptar a linguagem, mas ele entende. No mínimo, a Adriana é essa pessoa. No mínimo, a Adriana vai entender um pouquinho mais do que o que eu fazia com ela. Talvez ela não consiga captar o todo. Agora, isso dá trabalho. Dá trabalho. Rede orgânica, né, também ali embaixo, que é profissionais refletindo sobre os impactos das mudanças sobre o negócio. Isso tem a ver com comunicação também. Entra um componente novo, entra uma matéria-prima nova, dá um dissídio, sei lá o que mais pode acontecer numa organização.
O quanto a gente passa essa informação ou o quanto a gente entende que isso é coisa nossa. Não é lá para o funcionário, ele não precisa saber dessas coisas. Tem coisas que ele não precisa e não pode. Não estou falando dessas. Aumento da expectativa de vida, várias gerações compartilhando o mesmo espaço, diversidade cada vez mais presente. Nas organizações de vocês, vocês estão tendo essa cena ou não? Quando eu falo em gerações, até vou trabalhar ali depois com datas, mas não tomem isso como é estanque, não. É só para você se situar, tá? Hoje eu vejo, às vezes, pessoas com 54, não é meu caso, mas 54 anos, mas com um softwarezinho de geração Y. Então, a gente não pode enxergar a geração pela idade cronológica. Tudo que se lê tem a ver com idade cronológica, mais para situar no tempo. Mas isso não quer dizer. É que nem carro no final do ano, né? Tu compra um carro de um ano com o modelo do ano seguinte, né? Isso com gente também funciona. Então, a gente não vai poder olhar a geração assim, não, eu estou aqui, ó, então eu sou assim. Isso não é uma verdade. É só uma forma didática de poder estar apresentando. Isso também não é da Lenar, isso aí é o que está no material aí à disposição para qualquer um ler.